tenho contato de mãe e filha. Ligo para ela, ela liga para mim, a gente conversa. Há pouco tempo eu era vizinha dela, eu estava morando em Belo Horizonte. Então eu até morava lá há poucos meses atrás. Então a gente tem um contato até hoje. Após 9 meses que eu estava morando com ela, eu disse: mãe, eu quero voltar para Goiânia. E ela disse: filha, não vai. Lá você pode desviar dos caminhos do Senhor. Lá você não tem um apoio espiritual. Não vai, filha. E eu disse: mãe, eu tenho tanta saudade do meu pai. Eu tenho tanta saudade da minha mãe. Eu tenho tanta saudade dos meus irmãos. Mãe, eu quero poder chegar lá em Goiânia. Eu quero sentar no colo do meu pai. Eu quero dizer para ele: pai, pai, o senhor se lembra o dia que a minha mãe me deu para aquela mulher? Lembro, filha. Pois é, mesmo o senhor não ter tido a atitude de um pai, que era ter ido lá e me buscado na mesma hora. Eu te amo, pai, e eu te perdoo por isso. Mãe, a senhora lembra o dia que a senhora me deu para aquela mulher? Eu sei, a senhora só queria um futuro melhor para mim. A senhora fez pensando no melhor para mim, mas a senhora me deu. Mãe, a senhora se lembra o dia que a senhora foi me visitar lá naquela casa, aonde debaixo de um sol quente eu estava vestida de moletom, com luvas nas mãos, sapatos nos pés. A senhora até perguntou: por que você está vestida dessa roupa a essa hora? Logo aquela mulher interrompe e diz: é porque ela está com dengue, a Lucélia está muito doente. Mentira! Mentira! Aquelas roupas era para tampar as marcas que eu tinha no meu corpo, mãe. Aquelas luvas era para tampar as minhas mãos, que nenhum dos meus dedos tinha uma unha, mãe. Aqueles sapatos dos pés era para tampar os machucados que eu tinha nos meus pés. Mas os meus olhos gritavam por socorro. E a senhora não viu. Eu te amo, mãe. E eu te perdoo por isso. A senhora sempre será a mãe que Jesus escolheu para me gerar. A senhora sempre será a minha rainha, a mãe que Jesus me deu. Eu tinha vontade de dizer para os meus pais o quanto eu amava eles. Eu tinha vontade de dizer para os meus pais que eu não tinha raiva deles por tudo que tinha acontecido. A minha mãe Ezenete disse: filha, eu vou orar. E ela foi orar, com certeza. E depois de alguns dias, ela me autorizou voltar para a casa do meu pai. Aí a pastora Ezenete, ela tinha a minha guarda na justiça. Aí ela concedeu a minha guarda para o meu pai. E eu pude voltar. Eu pude voltar. E assim que eu cheguei em Goiânia, depois de toda a recepção que o meu pai, minha madrasta e meus irmãos fizeram para mim, eu fui procurar uma igreja. O único pedido que a pastora Ezenete fez para mim foi: filha, não abandona Jesus. Olha o que Deus fez por você. E eu fui procurar uma igreja, irmãos, e passei a congregar no Ministério Esperança. Nessa igreja eu fui batizada. Com 14 para 15 anos de idade surgiu um sonho dentro do meu coração. Sabe qual era esse sonho? Casar e construir a minha família. E eu sempre dizia que o meu sonho era casar
E o dia que eu casasse, eu não ia separar do meu marido. E o dia que eu tivesse os meus filhos, eu não ia dar os meus filhos para ninguém criar. E comecei a namorar. Achei que eu ia casar. Não casei. Terminamos. E nesse tempo, eu me afastei de Jesus. Eu fui para o mundo. Eu fui viver eu fui conhecer o que esse mundo tem para nos oferecer. Que já vou te dizer, não presta. Conheci tantas coisas ruins. Bebidas, baladas, drogas. Conheci pessoas que diziam que me amavam, que ia casar comigo, ia construir uma família comigo. Mas era mentira, só queria me usar. Só queria aproveitar de mim. E eu sonhava em casar, irmãos. Fiquei muito tempo com um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, como muitos crentes estão. Na frente do pastor é crente, longe dele não é. Na frente do pastor diz que é crente, mas quando chega lá fora, assenta na roda dos escarnecedores. Mas quando chega aqui diz que é crente, mas quando está longe do pastor, ao invés de usar a internet para evangelizar, usa a internet para ver pornografia. Mas quando chega aqui diz que é crente, misericórdia, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E essa máscara vai cair. Você pode até esconder do seu pastor as coisas erradas que você está fazendo, mas quem vai te levar para o céu não é ele. Quem vai te levar para o céu é o Senhor Jesus. É o Senhor que vai vir buscar a noiva dele. E se você tiver com um pé na igreja, um pé no mundo, você vai ficar aqui. Eu tive assim, irmãos. Eu podia pular essa parte, né? Eu podia, mas o Senhor não deixou. O Senhor não deixou. Porque tem pessoas aqui que precisavam ouvir isso. Mas eu quero te dizer, irmãos, que eu andei pelo vale da sombra da morte. Eu desviei, mas sabe o que diz a palavra dele? Pode até que a gente desvie, ande pelo vale, ande lá, desvia, fora da presença dele. Mas quando nós somos escolhidos do Senhor, separado, que ele prometeu, olhou e falou: não, você é meu, eu te escolhi. Mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. Ele está com a gente. E eu lá no mundo, irmãos, lá fora, chegava da balada, em casa, chorava no meu travesseiro e sabia que eu estava errada. Eu sabia que eu não estava agradando o coração do Senhor. Aquele temor, eu sabia que eu estava errada. E ali no travesseiro eu chorava. Lá na boate, lá com os amigos, eu era feliz, eu era alegre, eu sorria, eu brincava. Mas quando chegava em casa, só eu e Deus sabíamos o que eu passava no meu travesseiro. E um dia eu cansei. Falei: Senhor, eu quero casar. Jesus, eu quero construir a minha família. Eu não quero ser como a minha família lá, aqueles que eu nasci deles. Eu quero ser diferente, Jesus. Eu quero ter um marido, eu quero ter uma casa, eu quero ter meus filhos. E lá no mundo eu não estava encontrando isso não, irmãos. Estava encontrando só pessoas para me machucar. Mas Deus foi tão maravilhoso que mesmo fora da presença dele, ele guardou minha vida mais uma vez. Mesmo fora da presença dele, ele não permitiu o diabo roubar minha vida, porque ele tinha um propósito. A promessa dele ainda não tinha cumprido. Ele ainda nem tinha me usado. E eu fui para a igreja, num culto, e aquele pastor fez um apelo. E eu saí do meu lugar, me prostrei diante do altar. Eu disse: Senhor, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Mas sozinho eu não consigo, Deus. Senhor, envia pessoas na minha vida que vai me ajudar a estar na tua presença.
Envia pessoas na minha vida que vai me levar para a tua casa. Porque sozinho eu não consigo, Deus. E ali eu entreguei a minha vida para o Senhor. E a partir daquele dia, o Senhor começou a escrever uma nova história para mim. E aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a receber convites para pregar. Mas eu nem sabia pegar no microfone. Como assim pregar? Não sabia nem pegar no microfone, quanto mais falar em público. Mas eu ia. E ali eu falava de Jesus. Ali eu contava a minha história. E pessoas eram rendidas ao Senhor. Aí outra igreja ouvia falar de mim e me convidava. E eu ia. E outra igreja ouvia falar e eu ia. E o Senhor foi me ensinando a pregar e falar do nome dele sem tremer. Sem gaguejar. Porque no começo era assim. E Jesus foi me ensinando. E eu fui ouvindo testemunhos no final do culto. Eu comecei a ouvir pessoas dizendo coisas tremendas. Eu comecei a ouvir testemunhos. Eu comecei a ver testemunhos. Eu comecei a ver pessoas sendo curadas. Eu comecei a ver pessoas sendo rendidas ao Senhor. Eu comecei a ver jovens sendo rendidos ao Senhor. Eu comecei a ver jovem que ia se suicidar e naquele dia decidiu não se suicidar mais. Eu comecei a ver as coisas. E isso, o meu ministério me fortaleceu na presença dele. Uma responsabilidade. Jesus olhou para mim e me entregou esse ministério e disse: eu confio em você. E ele confiou em mim. E isso tem me feito a cada dia estar mais perto de Deus. Eu disse: Deus, eu fiz essa oração um dia. Eu falei: Senhor, se eu não for viver para ti, se eu for me afastar novamente, se eu não for viver para ti, Jesus, me leva. Porque para o diabo eu não quero viver mais não. Para o diabo eu não quero. Me leva. Irmãos, graças a Deus, Deus tem se cumprido a promessa. Lucélia, e o seu sonho de casar? O meu sonho de casar. O meu marido, ele não tem nem noção, tanto que ele foi sonhado. Mas ele sabe que meu sonho é ir nos Estados Unidos. Mais que ir para os Estados Unidos. Eu sonhava, irmãos. E no dia que meu esposo me pediu em namoro, eu disse para ele que eu ia orar. E eu fui orar assim. E eu disse para Deus: Senhor, aquele jovem que me pediu em namoro hoje, o Senhor viu? Ele é o homem que o Senhor escolheu para mim casar? Ele é o homem que o Senhor escolheu para ser o pai dos meus filhos? Se for Jesus, coloca amor em mim por ele e prepara o meu casamento, que eu não quero namorar muito tempo. Eu quero casar. Eu quero construir a minha família. Mas se não for da tua vontade, leva para bem longe, que eu também não quero mais sofrer. E eu esperei. E sabe aquele sentimento que começa a acontecer dentro da gente quando a gente começa a gostar de uma pessoa? Sem ver ele, esse sentimento começou a gerar em mim. E eu comecei a ver respostas da parte de Deus. E eu marquei o encontro com ele. E no dia que eu disse sim para ele, né, marquei o encontro ali, tudo bonitinho. Eu olhei para ele e falei: sim. Ele falou: sim o quê? Eu falei: sim, né, eu aceito sim namorar com você. Ele falou: ah, é? Agora é eu que vou orar. Só que o coração dele durou menos de 1 minuto. Eu brinco com ele que ele olhou para o céu e disse assim: obrigado, Deus. Valeu. E com 3 dias de namoro, ele olhou para mim e falou: eu te amo. Amém. Ele falou: eu sei que você me ama também, sei que não quer falar. Eu falei: amém. Ele olhou para mim e disse: você pode não acreditar,
mas você é a mulher da minha vida. Amém. Passou um mês, eu fui pedida em casamento. Um mês, eu fui pedida em casamento. Queridos, eu disse para Deus que eu não queria que demorasse. Com apenas um mês, Ele me pediu em casamento. Irmãos, crente não namora. Crente não namora. Crente noiva, casa para namorar. Amém? Eu noivei, casei e hoje eu estou namorando com meu marido. É assim, irmão. O povo do mundo namora. Eles sim namoram. Vocês sabem do que eu estou falando. Em nome de Jesus, irmão. Por que crente não namora? Porque a carne é fraca. A carne é fraca. E a gente pode pecar. Nós podemos errar. Nós podemos. É de Deus para a sua vida? Ele é de Deus para a sua vida? Ela é de Deus? Então casa, irmão. Para que ficar enrolando, dando brecha para o inimigo? Ah, mas as desculpas hoje em dia é muito fácil, né? Mas eu não tenho dinheiro para casar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que um casamento no civil hoje é 200 e pouco. Na minha época, 200 e pouco. É muito barato. 300, montou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para fazer uma festa bacana, vai lá uns 30 mil, mais ou menos? Querido, para comprar uma casa, uns 150 mil, mais ou menos? Ah, é? Isso não é nada para o seu Deus. Isso não é nada. Você serve o Deus dono do ouro e da prata. Então não tem desculpa não, irmão. Se é de Deus para a sua vida, casa, não dá brecha para o inimigo. Não permita, que às vezes é de Deus e a gente vai e erra. E aí as coisas começam, a acontecer. Porque o preço do pecado, a obediência é a chave da vitória. Obedecer é melhor do que sacrificar. E nós casamos para a honra e glória do Senhor Jesus. E depois que eu casei, qual era o meu sonho? Filhos. Eu queria voltar da lua de mel grávida. Graças a Deus, meu esposo teve juízo. Queria, irmãos. Nossa, como eu queria. Eu não podia ver um menino na igreja que eu pegava no colo. E aí, irmãos, quando meu esposo decidiu engravidar. Porque é assim também, irmão. Vocês sabem que se a mulher quiser engravidar, é fácil, né? Só parar de tomar o remedinho, né? Fácil. Mas eu não queria engravidar sem a bênção do meu marido. Eu queria que ele abençoasse a minha gravidez. E chegou o dia que ele mesmo falou, vamos engravidar? Nem precisou eu pedir mais. Ele chegou e falou, vamos engravidar? E quando nós decidimos engravidar, eu recebi a notícia que eu não podia gerar filhos. Só que isso não foi um peso para mim, não. Irmão, quem está firme com o Senhor, é difícil você derrubar ele, viu? É difícil. E quando eu recebi essa notícia, eu peguei no ombro da pessoa que me disse e falei assim, está repreendido em nome de Jesus isso que você está falando. Está amarrado em nome de Jesus isso que você está me falando. A pessoa, não foi eu que disse isso. Foi os médicos. Os médicos disseram que você não pode gerar filhos. Ah, é? O meu médico. O médico desse médico. Ele já disse sim que eu posso ser mãe. Jesus vai me dar um filho esse ano de 2016. E Jesus me deu um filho no ano de 2016. O momento em que eu repreendi aquela palavra, o Miguel já estava no meu ventre sendo gerado. Irmãos, até com as notícias que a gente recebe, a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Aquela notícia que eu recebi, se eu tivesse deixado entrar,